Boa noite. Tive um probleminha aí nos botões aqui do telefone, mas tudo ok. É, Boa noite, pessoal. Estamos aí iniciando, né, a nossa live das quartas-feiras, a live da Formule. E primeiro eu vou dar aí uma boa noite a todos. Meu nome é Luciana Liberato, eu sou farmacêutica da Formule Farmácia de Manipulação. E para quem está, né, iniciando, começando entrando pela primeira vez, a Formule está fazendo uma sequência de lives, né, durante esse período, todo esse período de pandemia, e está convidando profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação. Então, nós já fizemos com várias especialidades médicas e também com profissionais de educação física, de nutrição, de psicologia. Então, eu quero agradecer a todos que sempre participaram, né? E a gente está sempre fazendo isso com a finalidade de contribuir da melhor forma, com informação, conhecimento, orientação, dicas, né? Durante esse período. E cada quarta-feira, né, vão surgindo, aparecendo sugestões de temas, de profissionais, e a gente vai vendo como é que adequa isso da melhor forma. E espero que estejam gostando. Nas últimas lives, nós estamos conversando muito sobre o novo coronavírus, né, e a doença gerada por ele, que é a Covid-19. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, né, que é a Covid-19 na prática clínica do médico. Então, é realmente o dia a dia, né, do profissional de saúde, no caso do médico, no contato direto, que está na frente lá do paciente, com o paciente, acompanhando esse paciente e os contactantes, né, os familiares também. Escolhemos esse tema por saber que, por compartilharmos, né, novas informações nesse período que estamos vivendo, e que está sempre surgindo, né, novas orientações, novas condutas, enfim. A nossa convidada de hoje, ela vem desenvolvendo um belo trabalho na linha de frente desses pacientes com a Covid, e o nome dela é doutora Ângela Bonifácio, médica pneumologista. A doutora Ângela, ela é pneumologista, né? Também tem a clínica médica pelo Onofre, pela pneumologia, pela Universidade, pela USP de Ribeirão Preto. E eu quero aí saber se ela já está aí. Olá, Kleber, o seu irmão já está. Oi, Georgina. Oi, doutora Vilma. Cadê Anjinha? Cadê você? É um anjo, né? Certo. Oi, Fran. Deixa eu ver aqui se ela aparece. Se ela já entrou aqui. Oi, Rai. Ângela, me dê um oi. Opa, achei, Anjinha. Eu pedindo para você mandar o convite porque não estava entrando para mim. Não, tudo ok, mas deu certo. Oh, deu Boa certo. Boa noite. noite, Lu. Boa noite. É um prazer aí, em nome da Formule, agradecer você ter aceito o convite aí no meio desse momento aí. Então, eu sei que você está bem atarefada, Oh, bem solicitada, né? Então, disponibilizar um tempo aí para a gente, para conversar um pouco com o pessoal, para tirar algumas dúvidas, assim, passar informações para que a gente possa estar tendo uma vivência melhor de tudo que está acontecendo. sim, bom. Então, antes da gente começar as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse. Melhor do que você apresentou, né?
Bom, como você falou, né? Eu sou médica pneumologista, tenho 24 anos, vou fazer agora 23, na verdade vou fazer 24 de formada agora em setembro. Sou precoce, né? Sou precoce. Aí, Somos. realmente fiz na UFRN, minha faculdade, né? O curso de medicina na UFRN, terminei em 1997. Fiz 2 anos na UFRN, clínica médica. Prazer de algumas cadeiras juntas, né? Não é isso? Pois é, tive Luciana como colega no básico, ela pagou realmente, mas ela fez o caminho inverso, o amor pela farmácia é tão grande que ela largou a medicina para fazer farmácia, né? E realmente eu acho que é vocação, É. porque é top, né? Para mim, realmente é uma pessoa que nasceu para isso, né? E a gente precisa de bons farmacêuticos, os médicos precisam de bons farmacêuticos, os pacientes agradecem ter Verdade. realmente esse seu trabalho muito bonito e muito à frente de tudo, né? Sempre. Você está sempre saindo na frente. Então, admiro muito, sempre admirei, desde a faculdade. Então, fizemos na UFRN, né? É. E fiz depois a residência clínica médica e cheguei a iniciar gastroenterologia, né? Cursei 2 anos na gastro. Então, tem um pouco do pezinho na gastro, né? É. E depois parti para Ribeirão Preto, na USP, onde eu fiz pneumologia. E voltei, né, para cá e atuo no mercado. Aqui eu sou médica no Onofre Lopes, né, na EBSER, no Valfredo Gurgel, pelo Estado, e tenho 2 consultórios, né, consultório privado também, e, enfim, estamos aí atuando na linha de frente, né, do combate ao Covid. Graças a Deus, até agora, sempre à frente, mas me livrando dele. Com certeza. Com certeza. E como você falou aí no Valfredo, como a gente conversou, você mostrou que tá aí, também foi solicitada, né, para dar uma orientação ao pessoal da ala do Covid, né? Sim, sim, Bem, pessoal que lá no Valfredo, como todos os hospitais, né? Não é, o hospital não é um hospital de referência para a Covid, né? O Valfredo não é essa. O Natal fez um plano diferente, né? Ele, por ser um hospital terciário, ele, assim, engloba tudo, então não haveria uma estrutura estrutura até física, né? Que recebesse tanto paciente como era previsto. Então, o Valfredo tem a sua ala Covid porque, infelizmente, a doença chegou até os hospitais, chegou em todo canto, né? Então, os pacientes dão entrada por outras doenças, mas muitas vezes já estão com Covid e não sabem, né? Então, acidentados que estão com Covid, isso. pacientes com cirurgias de emergência que vão fazer uma colecistite, alguma coisa de emergência que surge, AVC, e acabam ou desenvolvem a doença durante a internação, trazida muitas vezes por acompanhante, ou enfim, já estavam com a doença, o vírus incubado e não sabiam, né? E Tá bem. aí separaram essa ala no Valfredo, né? E a gente, para separar dos demais pacientes e não haver contaminação em massa, tem uma área de isolamento para os pacientes que são suspeitos, uma ala que é para os pacientes que já estão confirmados e uma UTI destinada aos pacientes COVID. Então, ele a direção me pediu essa forcinha aí, eu espero estar contribuindo com alguma coisa, né? E aí a gente vai seguindo os protocolos e dando tudo certo. Isso. Bom, então vamos aqui entrar no assunto. Pessoal, antes da gente entrar e começar as perguntas, assim, eu quero só que vocês saibam que existe, né, um grupo que se chama de médicos do RN, médicos do RN vencendo a Covid-19. E esses médicos e médicas fizeram uma carta à população recentemente e, né, com bastante, com várias assinaturas. Na época, quando foi divulgado, tava mais de 66, e aí está bem mais. Onde essa carta ela pede à população que, ao sentir os primeiros sintomas, né, da Covid-19, procure um atendimento básico, um atendimento, não guarde para. Não aguarde agravar, né? Principalmente a deixar chegar numa falta de ar, numa dispneia. Então, esses médicos, eles fizeram isso, claro, baseado na recomendação tanto do CREMERG, como do protocolo da Prefeitura Municipal,
do Ministério da Saúde, principalmente, porque todos eles estão baseados em mais de 40 trabalhos que existem, trabalhos científicos, demonstrando resultados, né, em pacientes com o uso de determinados medicamentos nas fases iniciais, certo? Que fica assim, bem claro que a gente está assim, focando, essa carta está bem focada no tratamento precoce, que é exatamente para que é a carta que eu acho que é importante até dizer que é uma carta para salvar vidas, né? Então, a doutora Ângela está à frente disso também, né? Fazendo parte disso. E é importante mencionar que muitas pessoas, né? Eu digo assim, às vezes que muitos pacientes dentro desse, deixa eu pegar aqui, muitos pacientes que estão com esse medo, né? Quando tem alguns sintomas, sintomas leves, então às vezes fica com medo até de buscar ajuda, porque será que se não é, eu vou me contaminar? Às vezes você tem, né? Como a gente tinha conversado, um paciente que tem uma doença já de base, não deve deixar de ter o acompanhamento, não deve deixar de tomar o medicamento. Um paciente asmático, que a gente vai falar agora. Então, em função de tudo isso, a gente está vendo essa preocupação desses médicos, e isso é muito louvável, pessoal, porque realmente isso é no mundo todo. Então, em cada país, então tem realmente assim, então, os médicos estão entendendo a importância desse tratamento precoce. Então, é nisso que a gente vai estar conversando, né, nessa live, mas também, né, falando de outras etapas, voltado na prevenção e no tratamento precoce, dentro do que a gente pode chamar de prevenção. Então, doutora Ângela, vamos aqui, deixa eu lhe perguntar aqui, dentro do que a gente está conversando e tudo, abordar um pouco a sua conduta médica, né, nessa profilaxia, nessa prevenção desse paciente, contando também com aqueles pacientes, principalmente já dentro da sua área de como pneumologista, das comorbidades, né, respiratórias, ou um paciente asmático, que já é até aquela informação que você estava conversando, o paciente está com a dispneia, será que é asma? Será o Covid? Né, é o Covid. E Então, outras situações que acontecem, como o paciente está, como você falou, a ansiedade, então já é aquela dispneia mais suspirosa. Então, tudo isso para que não aconteça o desenvolvimento da forma grave. Então, como é que pode ser feito como é que é a sua visão dessa quimioprofilaxia? Né, dessa prevenção, a gente sabe que existe a parte física, né, com o uso adequado de máscara, né, a parte de higienização, distanciamento. Isso tudo já vem sendo batido, né, desde o início. A gente tenta agora, a gente entrou numa nova fase de quimioprofilaxia com uma droga que é bastante conhecida, né, há bastante tempo, e já tem saído muitas evidências, né, em trabalhos que estão mostrando realmente, além de estudos observacionais, né, na prática clínica a gente também tem observado que houve, inclusive, essa diminuição, né, do número de internações nos hospitais. Você já não vê pronto-socorros aqui na rede privada superlotados. A rede pública, infelizmente, não tem tanto acesso, ainda tem um contingente de pessoas muito grande, mas assim, já está se trabalhando nisso aí, né, para a gente ver se diminui. Então, acredito que além das medidas que são do distanciamento, do dia a dia, o álcool gel, a máscara, né? A questão de entrar em casa, lembrar de tirar a roupa, você está vindo da rua, bota tudo para lavar, não contamina seu lar, né, seu ambiente, porque realmente a gente pode ter contato com portadores assintomáticos e não está sabendo, né? Então, essas medidas são bastante importantes. Lembrar, gente, que não é assim, ai meu Deus, o meu vizinho está com Covid e agora? Ai, agora eu tenho que me isolar, eu encontrei com meu vizinho no elevador do prédio. Calma, gente, não precisa se apavorar, né? Porque existe edifício que tem só um elevador e todo mundo vai ter que transitar, infelizmente, né? Mas, assim, os condomínios têm tomado essa iniciativa de estar utilizando máscaras, né, no acesso ao elevador, o álcool gel, quando vai apertar nos botões, né, tentar realmente abrir a porta com o corpo para não tocar. E, assim, o vírus, para entrar no organismo, então, ele precisa de uma porta de entrada. Então, não é porque meu vizinho estava de máscara, eu estava de máscara,
Se fosse assim, então todo mundo se contaminaria. Nós da área de saúde, a contaminação, né, seria em massa, porque todo paciente que a gente atende tem um potencial de Covid nele, né? A gente não sabe até onde ele é Covid e até onde ele não é, às vezes nem ele sabe, vai por uma outra coisa, né? E a gente encontra uma situação de que até para a gente informar, olha, isso pode ser Covid, até na hora de dar informação é muito difícil. Então, assim, o que a gente tem visto é diminuição no fluxo do consultório para as outras doenças, né? Até realmente os mais idosos, que sempre iam com uma frequência relativamente, né, constante, porque são bem cuidadosos, zelosos, até dispõem de um tempo maior, então são mais cuidadosos, não? E os filhos têm cuidado em mandar tudo. Então, esses, assim, até os que são bem estáveis, eu peço, quando eu vejo que estão agendados, quando eu mesmo pessoalmente posso, eu entro em contato, mas quando não, eu peço para fazer essa triagem, peço para as atendentes fazerem uma triagem, né? O que dá para fazer por teleatendimento, a gente faz por teleatendimento, né? Que já foi legalizado, então a gente, nessa fase de pandemia, tem ajudado bastante, certo? Então, principalmente o doente do pulmão, que já é um doente assustado, porque ele já é mais suscetível às complicações, né? Então, ele já sabe que é uma falta de ar e ele não quer sentir, então, assim, tem assustado. Mas a gente não pode deixar que as pessoas também deixem de nos procurar pelas doenças que tem que ter o controle, porque nem tudo realmente pode ser deixado para depois, né? Então, a gente sugere aos pacientes que, olha, vamos ver realmente, então vamos deixar vocês ou vem bem no comecinho ou vem bem no final, né? No consultório a gente tem aqueles cuidados de estar abrindo a porta, né? Mantém sempre a porta, meu consultório tem uma sala e uma antessala, então a gente deixa sempre aberto para estar circulando o ar, né? Não tem, assim, aquela proximidade, na clínica não ficam várias pessoas sentadas próximas, não. Todo mundo tem que receber a máscara. E a quimioprofilaxia, que a gente indica sempre para os pacientes da gente. Ultimamente, a gente tem visto muita coisa com a ivermectina, muito trabalho, os pacientes já chegam indagando. Então, óbvio que a gente prescreve quando tem a indicação, né? E quando não tem a contraindicação. Então, tem funcionado, né? Assim, os profissionais de saúde têm feito quimioprofilaxia entre si mesmo, porque estão realmente na linha de frente e a gente não pode se dar muito ao luxo de adoecer, né? Eu digo, olha, nós não podemos nos dar ao luxo de adoecer, porque pneumologista, então, tem pouquíssimos, né? São poucos que tem em Natal, no Rio Grande do Norte, inclusive. E nessa linha aí de que está fazendo consultório, de que está atuando em hospitais, a gente conta nos dedos. Então, assim, quando adoece é uma sobrecarga geral para quem fica, porque a média de 6, 8 pacientes internados acompanhando, que vai ter que alguém assumir se você adoecer. Então, realmente tem sido dessa forma. Então, a gente tem utilizado também o zinco na quimioprofilaxia, porque o zinco ele realmente tem ação sobre a replicação celular. Então, a gente pede para as pessoas terem uma dieta balanceada, mas nem sempre, né, esses elementos químicos estão totalmente presentes, né? Exatamente. Isso, os minerais a gente tem que realmente repor. Então, zinco, magnésio quelado, zinco quelado. Eu até, isso aí, Luciana, realmente, ela é doutora nisso, pode falar melhor do que eu, mas assim, eu cheguei a procurar realmente para saber o que é que a gente poderia fazer, né, em termos de quimioprofilaxia, contendo os elementos todos numa cápsula só, ou numa dose só, para que o paciente, né, principalmente os que adoecem cronicamente, os que têm o maior grupo de risco, né, maior fator de risco para doenças pulmonares, utilizar. Então, a gente tem utilizado realmente o zinco, a vitamina C, pacientes que estão com vitamina D baixa, que tem realmente queda de imunidade, tem que repor, mas não é todo mundo que tem que repor vitamina D, pessoal. Lembrar que vitamina D também em excesso
pode causar problemas renais, entre outros, né? Então, a gente não pode, né, lembrar que não é todo mundo que pode estar tomando. Então, Tomando doses elevadas. não, tem que usar realmente a dose de manutenção de necessidade normal. Necessidade. Então, tem alguns suplementos que a gente está indicando, né? Que tem a quercetina, que saiu, né? Quercetina saiu estudos recentes, né? Inclusive, um estudo suíço. Estudo suíço. Assim, é como a Anginha falou, o paciente vai procurar com medo, ele não quer procurar com medo de se contaminar, mas tem aquela doença de base ou já está com o sintoma da Covid, porque é uma frase que diz, em tempos de pandemia é mais fácil você estar com Covid do que com gripe. Então, na dúvida, pessoal, busque, procure, ou pelo teleconsulta, ou presencialmente, mas nessa quimioprofilaxia que a doutora Ângela falou, assim, a ivermectina realmente quando se pode, é a droga de é o fármaco de primeira escolha, bem empregado em posologias, em protocolos, às vezes, diferentes para o profissional de saúde, que às vezes requer uma quimioprofilaxia mais intensa, vamos dizer assim essa palavra, mas os suplementos minerais ou vitamínicos ou fitoativos são muito importantes, porque, como o doutor Ângelo falou, o zinco ele age na replicação viral, ele age estimulando a liberação, vamos dizer assim, a produção, certo? Das células de defesa, o linfócito T, ele age sobre a resposta imuninata, imuninata e imunoadaptativa. Os probióticos, ele age muito sobre a saúde intestinal, o eixo intestino, cérebro, intestino, pulmão. É tanto que existem probióticos, cepas específicas que atuam sobre a melhoria da função pulmonar também. Assim como a quercetina, a pectina. A quercetina é uma substância, é uma derivada extraída da cebola e da maçã, principalmente, que tem uma resposta inflamatória, anti-inflamatória e antioxidante muito intensa, principalmente sobre o tecido pulmonar. E ela também ajuda, né, em combinação com o zinco, a melhor ação desse elemento, desse micronutriente, que é o zinco. Então, assim, está sendo visto assim, uns estudos, como o último guideline da Suíça, mostrando a utilização do zinco, da vitamina D, da vitamina C. Em associação. Aí vai associado com os outros medicamentos. Comentar aqui com relação à parte do medicamento, porque isso que a gente está falando não são medicamentos, são suplementos nutricionais. O medicamento é a ivermectina, a hidroxicloroquina, é outro que ela vai comentar. Mas é importante realmente assim fazer quando indicado, fazer essa suplementação para garantir um equilíbrio na sua imunidade, no sistema imunológico, que isso só vai ajudar principalmente quem tem alguma comorbidade, principalmente se é uma comorbidade respiratória. Isso. Então, assim, a gente procura, eu tenho procurado realmente alertar os pacientes sobre isso, né? Então, a gente tem que manter aquela dose, pelo menos a dose básica mínima de prevenção. Então, prevenção também dos contactantes. Então, a gente tem recebido muita indagação na prática clínica, o que é que funciona? O consultório, o que chega de pessoas assim, extremamente assustadas porque tiveram contato com uma pessoa com Covid e aí já começam a sentir a falta de ar. Gente, não é assim não. Quem teve contato com pessoa com Covid não começa logo com falta de ar. Então, vamos começar a pensar em outras coisas. Doutora, meu vizinho estava com Covid, eu tive uma reunião e tudo. E aí, de lá, eu já comecei com a garganta doendo e ele testou positivo. Gente, ultimamente, quem aqui não tem sentido a garganta doer todos os dias? Muita gente é alérgica, então o uso da máscara constante, máscaras de pano, de tecido, às vezes a substância com a qual você está lavando, né, o produto que você está utilizando para higienizar a sua máscara, essas máscaras com filtro, a N95, as que são mais indicadas, né, que tem 3 filtros, às vezes, então essas aí, então, que a gente passa o dia com elas. Então, assim, quem está na linha de frente, todo mundo, um dia desse eu assisti uma live eram 4 médicos, eram médicos de São Paulo, né, do serviço, do Sírio, da escola, e eles todos dizendo assim, olha, teve um que disse, olha, desde o começo da pandemia que eu acho que estou com Covid todos os dias. Eu digo, pronto, então já me encontrei aí, porque assim, a garganta doendo realmente, né,
vem. E outra, a gente acaba tendo a tendência a tomar menos água, porque os profissionais têm se contaminado bastante, profissional de saúde, né? Porque Não, vão lá, né? Vão no repouso, aí tira a máscara, aí vai beber água e não lembra de higienizar a mão, ou pegar na geladeira, ou pegar no copo, ou pegar... E ali começa a conversar com o colega que está ali naquele local na hora, e aí... Então, assim, daí a contaminação é mais nesse setor. Eu costumo dizer que nós estamos mais protegidos na área Covid, porque nós temos toda a paramentação, né? Que os EPIs, todos os EPIs que são indicados, a gente sempre tenta utilizar, né? E sempre, na medida do possível, se não houver os EPIs, evite o contato com o paciente, porque realmente você tem que se proteger, né? E aí a gente, nos demais lugares, a gente acaba relaxando. Então, a farmácia contamina, você pode estar levando o vírus para o vendedor, para a farmacêutica, né? Para o comprador que está atrás de você na fila, né? O cliente. Então, o supermercado também. Então, respeitar realmente essas medidas. Lembrar que há uma promessa aí das escolas voltarem daqui a uns 40 dias. Tem que ter cuidado, pessoal. Vai voltar daqui a 40 dias? Não sabemos, né? Todo dia sai uma mudança em relação a isso. E assim, eu acho que a gente ainda não tem como dizer. Existe essa previsão, mas a previsão não isenta a prevenção. Por quê? Porque se vai voltar, vai voltar. Mas vai voltar com todas as medidas, porque a gente ainda não está com a pandemia sob controle, né? A gente está vendo aí alguns casos de recrudescência de sintomas, né? Onde as pessoas estão achando que estão se contaminando novamente. E às vezes não é, às vezes simplesmente porque você desandou, achou que podia levar a vida normal no pós-Covid e não é assim, né? assim, Né? Tem que tudo isso aí, né? A gente tem que estar prestando atenção. É isso mesmo. Nessa parte né, que a gente fala um pouco da quimioprofilaxia, da prevenção, então vamos falar um pouco sobre o tratamento, né? Sabendo que o tratamento, a Covid-19, é uma doença até um pouco interessante pelo fato dela de ter momentos, né? Ela se transforma, né, numa doença com sintomatologia gripal, daqui a pouco tem uma evolução mais para inflamação, então ela vai mudando de característica conforme o momento. Então, por isso que ela foi dividida então em fases, né? A fase 1, a fase 2, a B, a fase 3. Isso. Então, baseado nessa divisão, como é que elaboramos, né, os protocolos. A adoção, né, dos medicamentos específicos para cada fase, dos protocolos. Então, pronto. Nós, assim, temos duas linhas, né, a gente está dizendo que está virando quase um fla-flu, né, duas frentes de médicos, de pensamentos que tem existido, coexistido, né, porque os intensivistas, a maioria realmente está seguindo o protocolo deles, da AMIB e tudo. Nós, médicos que estamos assim na linha de frente, pneumologistas, alguns infectologistas, alguns pneumologistas clínicos, entre outras especialidades, lembrar que todo mundo é médico, então às vezes você está saindo de casa para ir para o seu ginecologista, seu cardiologista, pergunte a ele sobre questão de tratamento, sobre dúvidas sobre a Covid, sobre quando você adoecer, o que fazer, se você adoecer da parte cardíaca, você deve realmente ir ao pronto-socorro, não deve ir ao pronto-socorro, o que é que deve fazer, né? Então, assim, sempre ter a orientação do seu médico e o seu próprio médico, lembrar que nessa fase de pandemia, estamos todos unidos, né? Então, esse grupo que foi criado realmente foi ideia de médicos e algumas enfermeiras também, tem pessoas que estão na linha de frente, né, do Covid, do combate ao Covid, e foi criado exatamente para que a gente pudesse
esse grupo ser coeso na linha de tratamento, seguindo o protocolo. Que, gente, esse protocolo foi um protocolo idealizado a princípio, né, por Marina Bucá, que é uma brasileira que ela reside na Espanha, em Madrid, e ela começou a compartilhar os sucessos terapêuticos dela, né? E, assim, daí ela criou uma legião de seguidores e ela começou a auxiliar os médicos do Brasil, porque ela começou a fechar as UTIs dela, as enfermarias de internação. E daí, alguns seguidores realmente tiveram a iniciativa. Não, se ela está fazendo, está dando certo, é baseado em quê? Então, ela realmente se baseou em estudos italianos que dividiriam a doença em fases, né? Que baseado na fisiopatologia da doença e na evolução clínica, né? Então, é uma doença que, onde tiver um receptor ECA2 para o vírus penetrar na célula, ele está entrando, então ele tem manifestações neurológicas, tem manifestações simples de via aérea, né, de pulmão, de intestino, de pele. Então, onde tiver receptor ECA, ele vai estar, né, a penetração dele sempre pela mucosa oral, pelo ducto lacrimal, então, pela mucosa nasal. Então, por isso que essa insistência em proteger olhos, nariz, boca, né? Não contaminar a máscara, porque às vezes você pega com a mão suja na máscara, aí daí você leva a máscara ao nariz, aí daí você respira na máscara e aí, pronto, aí já, o vírus já entrou. E aí, o que é que acontece? Quando ela chega na fase inicial, a fase 1, ele pode ser completamente assintomático ou ter sintomas muito leves, né? Então, essa fase 1 é de replicação viral, e nessa fase aí a gente começa o uso das medicações que tem causado tanta polêmica, né? A hidroxicloroquina, né? Bastante polêmica, né? Mas que já tem realmente estudos confirmatórios, né? Já está mais do que provado. É um fármaco realmente bastante seguro, né? antigo, né? Antigo, que desde seguro. Da gripe espanhola, como a gente estava conversando, não ela como fármaco já existente, mas de onde ela derivou, da árvore quinino, da quina. Então, já utilizava o pó de quinino para os pacientes com a doença, com a gripe espanhola. Então, usava tudo off-label. Então, off-label é porque não está dentro daquela indicação. Padronizada, Foi visto, né, durante todos esses anos, ele tem outros, anos atrás, recentes, né? Eu acho que 2000 e que tinha aquele... Acho que 2005 já tinha, né, estudos com a hidroxicloroquina, né, para coronavírus. Exatamente. Outras cepas, né? Da linha, vamos dizer, do grupo coronavírus, né? Porque isso, na verdade, tudo outros tipos. Com o fármaco. E é uma substância que ela tem uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação antiviral, apesar de ser um antimalárico, mas ela é utilizada em larga escala, né? No lúpus, artrite reumatoide, né? Gente, e não são 5 dias, né, Lu? É uso crônico diário. É uso crônico, né? Então... porque variam até a dose normal, mas também, às vezes, utilizam uma dose um pouco... Sim, essa dose que é utilizada. Exatamente. Então, a substância, ela tem um risco, como toda substância, tem um risco, como qualquer fármaco tem um risco. E tem as contraindicações, né? As reações adversas, mas tem que ver, como você mesmo falou, o risco-benefício daquilo ali. Né? Se não existe um estudo robusto, ok, não está baseado em evidências. Não tivemos tempo, né? Na observação dos médicos tratando ao redor do mundo, em um grande número de pessoas, a fase inicial, né, que ele é na replicação. Então, a utilização da hidrox, a associação com o zinco, porque é importante essa associação. Sim. Às vezes se pensa, eu vou utilizar o zinco empiricamente. Não, gente. Ele tem fundamentação. Né? Tem fundamentação. Do infectado, numa dose maior, o não infectado não tem necessidade de uma dose elevada. Na própria, você pode utilizar a dose terapêutica, como a doutora Ângela mesmo já falou, e também
usa, assim que eu digo, né? Prescreve. Não, prescreve e uso também. Uso também, acho que isso aí tem me ajudado bastante, né? Porque que mamãe não me escuta, eu acho que mamãe não tem Instagram, então a alimentação não tem sido realmente muito regular, né? A questão da. Eu não tenho conseguido, né? Nos horários certinhos, enfim, às vezes passa batido uma refeição aí, então, assim, a gente tem que lançar mão da suplementação e eu tenho utilizado realmente e com sucesso. Então, na primeira fase, a gente vai tratar esses sintomas, as drogas utilizadas que existem no protocolo. Gente, esse protocolo não fui eu que inventei, não foi Marina Bucar, já tá realmente aprovado, né? Já é utilizado em larga escala. Então, o CREMERNE já permitiu aos médicos aqui, o Ministério da Saúde já permitiu o uso, né? Já reconheceu. Então, assim, nessa fase, é a fase de replicação viral, a gente tem que inibir essa replicação. A iniciativa de se entrar com essas medicações, o zinco, a hidroxicloroquina, a azitromicina, nessa fase, né? Sempre quando possível, né? Para os que não podem, tem os esquemas alternativos que a Prefeitura Municipal também elaborou, né? Os colegas brilhantes que participaram da elaboração desses protocolos, eles foram feitos para serem utilizados. A gente tem que dar acesso ao paciente, né? Assim, a opção, a oportunidade, até porque a mídia está divulgando em larga escala o uso dessas medicações e aí você vai negar o paciente porque você realmente está esperando a medicina baseada em evidência, o estudo duplo cego, randomizado. Gente, os cientistas se preocupem com isso, que a gente vai fazer questão de estar adotando tudo que for descoberto para a melhoria da vida e da qualidade de vida e da sobrevivência da humanidade. Então, enquanto não se chega a esse nível, trabalhemos com o que temos, né? Então, vamos para essa fase para evitar as demais fases. A segunda fase da doença seria uma fase inflamatória, né? Onde você teria a migração do vírus, né? Para as células do pulmão. Aqui um minutinho, Anjinho. Uma pessoa perguntou, eu acho que é importante. Ela perguntou se tem que consultar o médico, sim, para tomar hidroxicloroquina. Certo? A hidroxicloroquina é de prescrição médica, de receituário diferenciado. Inclusive com termo, né? De esclarecimento, né? De esclarecimento. Então, ele vai adotar o protocolo que tem ou 5 dias, 7 dias, ou o protocolo realmente que ele queira modificar. Isso aí é conduta médica particular, mas precisa ter o aval. A prescrição, o aval do médico, né? Não é assim que funciona. Vou chegar. Até porque, assim, graças a Deus, também houve essa iniciativa de diminuir o acesso livre, né? Agora com receituário controlado, né? Isso se tornou um problema para isso. Até vai permitir tanto o uso correto, o uso racional e também deixar de continuar tendo acesso às pessoas que precisam do medicamento que não tem nada a ver com a Covid. Né? Exatamente. Era exatamente isso que eu ia dizer. Isso como o pessoal da ivermectina. Então, tem várias pessoas, vários pacientes que não usam a ivermectina como para profilaxia ou tratamento. Ela é para uma antiparasitária, então são diversas verminoses que são utilizados, que são necessários, e estava com essa dificuldade pelo pediatra, pelo próprio clínico, pelos dermatologistas, em função desse uso, às vezes, né, dessa corrida para estocar e tudo. Então, a gente entende, claro, com certeza, mas tudo tem que ter o aval e a orientação do profissional de saúde. Sim, esse vírus, tem até um comentário aqui, né, que realmente a gente não pode ficar esperando, é um vírus muito agressivo, a evolução varia da noite para o dia. Normalmente, a gente tem as fases bem divididas, né, mas existem pessoas que desenvolvem a fase inflamatória, que é a segunda fase da doença, tardiamente, né? Então, o que a gente tem observado é que esses pacientes que a gente intervém precocemente, e daí a gente está batendo
através dessa carta e da informação aos nossos pacientes, e assim, nas conversas com os colegas, até mesmo com os mais jovens que acabaram de se formar, que, coitados, já entraram, né, nessa guerra, né? Porque se formar e já ir para a linha de frente, para a guerra, já é complicado, né? Então, assim, a gente tem tentado realmente fazer essa divulgação de que há essa oportunidade, são protocolos que já existem, e o que a gente tem observado são protocolos existentes, aprovadíssimos, o CRM, o médico está respaldado, não é crime você prescrever. Se o seu paciente lhe perguntar, por mais que você não concorde, não aprove, ele tem o direito, porque está no protocolo, tá certo? Da prefeitura, algumas instituições, tipo Unimed, Apivida, outros, também adotaram o protocolo, e com isso aí diminuiu a incidência de internações, né? Então, assim, existem serviços que o paciente já sai, né? O grupo da Apivida fez isso, né? Já distribui a medicação. Há uma promessa aí que a prefeitura também vai ter um centro comunitário para atendimento de pacientes Covid, onde eles vão distribuir essa medicação. E a gente espera que, tratando precocemente, o paciente não progrida para a fase inflamatória, né? E quando tem que procurar? Não, o mais rápido possível você procura. E seu médico vai decidir se você é um candidato a receber a medicação. Né? Ele vai avaliar seu caso. Às vezes a gente não tem 5 a 7 dias para esperar um resultado de um SWAB, né? Às vezes você vai colher o SWAB lá para o 9º dia de doença. Gente, colher de SWAB no 9º dia de doença vai dar negativo. Então, não tá entendendo? Então, assim, ninguém tem pode se dar o luxo nessa doença de esperar. Esperar esses dias todos para ter um resultado, para se tomar uma providência. Até porque os estudos que têm mostrado mais sucesso com a hidroxicloroquina são aqueles que ela é utilizada no início, na primeira fase. Então, entre o 2º e o 4º dia são os melhores dias para se entrar com ela, dos sintomas, a partir do início dos sintomas. Eu, particularmente, não uso o esquema profilático com a hidroxicloroquina, mas já existem serviços, né? Inclusive aqui no Brasil, no Ceará, eles têm um trabalho aí com os profissionais da área de saúde, da linha de frente, onde eles estão usando a hidroxicloroquina de forma regular nesses profissionais, semanalmente, né? Faz uma dose de ataque. Mas eu, particularmente, não utilizo e não recomendo, né? Assim, porque eu prefiro prevenir de outras formas. Então, quando chegarem numa fase 2A, que é a fase onde o vírus está lá, se instala no pulmão, e aí todo mundo aqui já ouviu falar em vidro fosco. Gente, eu estou recebendo tanto radiologista no meu consultório, porque olha, os pacientes tudinho já sabem o que é vidro fosco. É muito engraçado. Eu já cheguei, doutor, e aí? Eu tenho vidro fosco aí na... Eu disse, olha, você está sabendo mais que um bocado de gente, viu? Então, assim, os pacientes já chegam para a gente, né, com essa pergunta, esse questionamento, né? Achando, doutor, isso aqui, essa mancha aqui não é um vidro fosco, não. Digo, calma, isso é seu coração. Calma, não é um vidro fosco. Então, assim, a gente tenta, né, levar sempre no bom humor para levar também uma esperança, né, esse paciente, porque não é fácil você saber que está com o Covid num cenário que está no mundo, né? Com tantas perdas, com cada dia entes queridos se vão e conhecidos e amigos e pessoas da nossa idade, pessoas da nossa geração, né? Pessoas rígidas. Então, o que é que houve, né? Então, assim, nessa fase 1, além de tudo, para os que podem utilizar, a gente tem tentado iniciar a heparina, né? Que a heparina também tem uma ação, no início, a enoxaparina, que é o que foi preconizado, sobre a proteína spike do vírus, que é uma proteína que dá aquele aspectozinho de coroa nele, especulado, e isso aí deforma o vírus, impede que ele se penetre na célula e se replique, que ele não consegue mais se ligar nesses receptores. Então, se ele não entra na célula, ele não se replica, tá certo? Mas é um vírus extremamente resistente, né? Ele fica em superfícies, ele fica no ar, ele fica 3 horas lá no ar, né? Então, a gente é um vírus realmente que ele tem um potencial de contaminação muito grande.
Então, a gente tem que ter o máximo que a gente puder fazer para inibir essa replicação viral, para a carga viral não ser alta, para não chegar no pulmão uma carga alta e não fazer uma pneumonia extensa, né? Para evitar a dispneia, o desconforto respiratório, porque, Luciana, tem aquela peculiaridade desse vírus que quando ele penetra lá no tronco cerebral, ele faz o paciente perder a percepção da falta de ar. Então, Sim. muitos pacientes que chegam para mim no início da doença e dizem, doutora, eu estou com falta de ar. Eu digo, mas você começou esse sintoma quando? Ai, doutora, eu descobri, olha, meu vizinho estava com coronavírus e eu tive contato com ele, a minha garganta já começou a arder, hoje eu já amanheci com falta de ar. Eu digo, menino, então foi... eu digo, deve ter sido um contato muito próximo, né? Porque compartilharam o mesmo copo, foi o quê? Não, ele estava no muro assim e tudo, então, olha, não é essa falta de ar, porque assim, o vírus, ele faz você perceber, perder a percepção dessa falta de ar, porque ele age lá no tronco cerebral, ele entra lá e faz essa dificuldade de falar assim para o leigo, né, que eu não estou falando só para médicos, mas ele faz você perder essa sensação de dispneia mesmo, de falta de ar mesmo, quando você está baixando o oxigênio no sangue. Faz também perder a capacidade do pulso acelerar quando você está com febre. Então, assim, é um vírus extremamente traiçoeiro. Então, às vezes, a pessoa acha que não está com febre, sabe? Porque, não, olha, doutor, pega aqui, ó. Não, tô normal, ó, meu pulso está tranquilo. Não, gente, esse vírus até isso ele faz. Então, vamos procurar um médico precocemente para ver se ele acha que podem ser sintomas de Covid, né? Isso. E aí ele decidir se vai entrar para você com esse tratamento. Porque quando entra, não é que você não vai desenvolver a fase inflamatória, né? A fase inflamatória pode até ocorrer, mas ocorre de uma forma mais branda. Então, né? Você retorna à sua vida normal mais precocemente. Não é isso? Então, a gente pede isso para a fase 2B. É uma fase já que você tem... A diferença dela para a fase 2A é que você tem na 2A a falta de ar já, que você realmente começa a ficar com a respiração acelerada, né? Então, o médico vai avaliar, você já está taquipneico, acelerado mesmo a frequência respiratória, mas ainda não houve queda do oxigênio, a saturação ainda está boa. Na fase 2B, você já tem queda do oxigênio, e a gente vê assim que o protocolo dizia, não, quando a saturação cair abaixo de 93, então todo mundo estava faltando oxímetro de pulso nas farmácias, no mercado, não tinha, os profissionais de saúde queriam comprar, mas a população já comprou todo, porque todo mundo preocupado em olhar a saturação, né? Os que precisam e os que não precisam. Mas Isso. então, assim, caiu de 93, então você procura o pronto-socorro. Gente, não é assim. 93 já está muito baixo para quem não tem nada no pulmão. Então, você tem que realmente procurar pelo início dos sintomas, por isso, porque se chegar a 93 a saturação, é porque você já tem um pulmão comprometido por aí em 50%. Então, assim, lembrar também, gente, que o oxímetro de pulso, quando a pessoa está nervosa, está ansiosa, a mão fica fria, a extremidade realmente faz o que a gente chama de vasoconstricção, o sangue foge da ponta do dedo, né? Como o paciente fala. E aí não capta direito. Então, calma, relaxe, esquenta a mãozinha, né? Bota no indicador esquerdo, espera uns minutinhos e deixa tranquilinho ver aquela saturação. Isso é extremamente importante nos pacientes que estão em telesegmento, porque a gente não tem, Contato. né? Não tem exatamente não tem como para fazer todo mundo, atender todo mundo. E dessa fase aí para a fase 3, já é a fase que a gente está com o paciente com necessidade de oxigenação máxima, com a queda da saturação máxima, às vezes necessidade já de intubação. Então, a gente tem que ter, realmente, estão mandando a gente fechar e voltar, viu? Então, fecha a live e volta. Sim, deixa eu olhar aqui. Não, mas ainda tem 10 minutos, gente. Mas a gente fecha. Ou, a gente volta, mas ainda tem 10 minutos nessa live. A gente volta. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados, tá certo? Porque realmente isso tem feito a gente ter muita procura no consultório, né? Na prática médica é isso. Também no telefone, no WhatsApp. Então, assim, o desespero da população em relação a isso.
E na UTI, quando chega nessa fase, essa fase 2, a fase já é a fase do corticoide, e as pessoas estão querendo tomar corticoide desde o começo, e não é assim. O tratamento, quem orienta é o médico, né? O médico está respaldado para isso. Mas o corticoide tem sido indicado também e tem melhorado o prognóstico, porque o corticoide vai diminuir essa inflamação, né? Então, isso aí é bem, tem funcionado e tem evitado que as pessoas vão para o tubo, né? Doutor, Que isso é mesmo. quando vem as complicações, né? Existem outras drogas, lógico, a gente sabe que tem o tocilizumab, é uma droga caríssima, né? É uma droga caríssima, como é que a gente vai ter acesso a uma droga de 8 mil reais para, né? Muitas vezes o convênio não autoriza, é uma droga anti-interleucina 6. Aí tem tantas outras, o Remdesivir. Gente, o Uhum. Remdesivir seria ótimo se todo mundo tivesse acesso, mas uma droga de 3 mil dólares não É, dá para a gente, né? Então vamos trabalhar com o que a gente tem, né? tem isso mesmo. E assim, só para deixar claro, a gente, essa live, eu não falei, mas ela vai ficar salva no IGTV da Formule e depois ela sobe para ela fica lá e também no YouTube, no canal YouTube da Formule. Mas a gente vai, quando der, daqui eu estou controlando aqui o horário, a gente volta, doutora Ângela tiver possibilidade, a gente retoma, recomeça a live novamente. Porque, assim, são muitas perguntas que estão aqui, tem muitas perguntas, a gente ainda está conversando sobre, né, passando as informações aqui importantes de tratamento, de protocolo, de como, da vivência, da experiência pessoal também dela, doutora Sim. Ângela. E tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, do doutor Fernando José, dermatologista. É, Ele pergunta aqui qual a sua impressão do efeito do uso dos medicamentos comparando os dois grupos de pacientes com Covid, os que tomam e os que não tomam, né? Na Perfeito. fase, certo? Eu Pronto. Aí quando acho ele que não é só na minha prática, mas eu acho que na prática de todos nós, assim, que estamos utilizando essa esse protocolo, esses protocolos, né, que são autorizados, a gente tem observado uma queda na mortalidade, uma queda no tempo de internação, certo? Então, uma queda na internação, no número de internações. Eu encontrei com o presidente da Unimed há poucos dias, ele dizendo, gente, estou aqui feliz da vida porque caiu em 50% aqui o índice de internação por Covid. Eu disse, olha que felicidade, né? Então, assim, tudo isso tem sido, não é uma coincidência, tem sido né, provavelmente em é, relação ao uso que vem sendo preconizado da profilaxia e do tratamento precoce. Já faz umas 2 semanas, quer dizer, faz muito tempo que a gente bate em cima disso, mas que parece que vestiram a camisa e que tem muita gente, até tem pessoas para que estão se convertendo, né? Que estão mudando que de não lado. estavam mais estão utilizando, né? E como você falado, aqui, até você observando mesmo, há 2 semanas atrás, principalmente quando teve aquele boom maior da ivermectina, a procura, todas aquelas informações baseadas em orientações e tudo, até a gente conversando também aqui nas lives, mas será que é ou não coincidência, assim, de repente a queda né, a queda, o do número número de casos. Porque, assim, mais, diminuindo é, mais a eu ainda não senti, né? Lhe interrompendo um pouquinho, Lucina, eu ainda não senti no meu consultório, na minha telemedicina, essa queda do número de casos, mas também eu sou de uma população limitada, porque eu sou da área mesmo de pneumologia. Então, assim, eu acho que a procura maior pelo especialista está agora, né? Pelo pneumologista está nessa fase. Então, assim, eu ainda não pude sentir. Mas porque o que eu senti foi uma queda realmente no número de internações, graças a sim, Deus, né, que não tem se internado, e também no número de complicações. Os pacientes internam, mas respondem bem e saem mais rápido os que usaram a medicação, respondendo a pergunta do colega. Os que fizeram tratamento na primeira fase, geralmente eles fazem uma segunda fase frustra ou até não evoluem. certo, certinho. É,
vamos aqui, e nessa parte do primeiro, da fase 1, né, tem algumas situações realmente que o indivíduo não pode utilizar a hidroxicloroquina. Tudo bem. Então, aí tem a alternativa à azitromicina, a ivermectina Ensina com como... a azitromicina, né? azitromicina. Com a azitromicina associado, né? A gente tem. A ivermectina, inclusive, está nos protocolos, né? A gente não é todo mundo que vai ser indicado a hidroxicloroquina, né? Até para pacientes, acho que você fez uma live também com o Álvaro, né? Até mesmo em pacientes que têm arritmias, dependendo do tipo de arritmia, né? Ele que é arritmologista fala com propriedade que não é que esteja contraindicado. Então, a gente pede o eletro, né? Porque no protocolo a gente tem esse cuidado, apesar de que no lúpus, na artrite reumatoide, sempre se usou, a gente não tinha essa disponibilidade, né? Principalmente em SUS, de estar pedindo eletro, né? Com frequência. Mas no COVID, a gente pede o eletro antes de iniciar, né? Para os que tiverem acesso, para os que tiverem a cada 48 horas repetir, né, até terminar. E só são 5 dias do uso da droga. Então, assim, o que tem propiciado alguns casos de arritmia, que é muito baixo índice, realmente, né, é a associação dos dois, da azitromicina, que em alguns pacientes tendem a realmente alterar o intervalo QT de forma no eletro, de forma que pode levar, né, tosside depois, é um tipo de arritmia que realmente pode, com o andar da carruagem, ser fatal. Mas isso assim pode ser realmente, para o paciente que não pode utilizar, a gente não utiliza. Então, tem esse cuidado. Inclusive, o protocolo exige e explica isso aí. Essa opção, né? Como você falou, a arritmia, né? A gente estava conversando. A hidroxicloroquina, ela tem essa possibilidade, mas é um percentual muito pequeno. Muito baixo. Eu não tive nenhum caso, não. Passo que 11% é possível o próprio COVID gerar uma arritmia, a própria doença, e não o medicamento. Sim, o vírus se instala no miocárdio, né? Então, ele pode dar uma miocardite, né? Isso mesmo. E além daquela coisa toda, é uma substância que você usa em regiões, né, Índia, África, paciente aquela prevenção, né, endêmica da malária. Então, tem vários que não se faz nenhum tipo de avaliação maiores. Mas não quer dizer, gente, que isso aconteça dessa forma, que ela é uma coisa banalizada ou qualquer coisa. De forma nenhuma, é uma substância que tem seus benefícios, tem suas contraindicações, tem suas diversas, e tem que ser controlado, e somente o médico é que pode dizer se o paciente pode ou não tomar. Né? Fazer. Com relação no Brasil, a gente viu que... não vai cair, alguém está falando. Vai cair? Não. Eu não sei, realmente eu não estou controlando o tempo, estou respondendo. Tem minutos aqui, mas vamos lá. Então, gente, eu vou encerrar. Rosinha, vamos fazer aqui uma foto de encerramento, só para encerrar de mentirinha. Certo? De mentirinha, volta. Deixa eu tirar aqui uma coisa. Pronto. Aí vou voltar. Segundinhos. Certo.